Salve os irmãos na graça e na paz do Senhor. Gostaria de ler com os irmãos o Salmo número 24. Salmo número 24. Salmo 24. Do verso 1 até o verso número 10, do Salmo número 24. Diz assim: Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Que Deus nos abençoe. O verso de número 1 diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar a Deus, convidar a nossa irmã Fernanda Amaral para nos conduzir a Deus numa oração de invocação. Oremos. Abençoa a tua igreja aqui presente, Senhor, cada irmão que subiu até o caso, Pai. Que o Senhor, ó Deus, visite o coração de cada um de nós, Pai. E que a tua palavra, Senhor, encontre morada em nosso coração. E que nós possamos praticá-la, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Nos fortaleça e nos ajude, ó Pai, a sermos obedientes ao Senhor. Perdoa os nossos pecados, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar ao Senhor o hino de número 21, ao Deus de Abraão, hino de número 21. Os irmãos que puderem se colocam de pé para nós louvarmos ao Senhor. Poderoso Pai.
Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo de número 6. Gênesis capítulo de número 6. Gênesis capítulo 6, do verso 11 em diante, diz assim: Gênesis 6, do verso 11 em diante, diz assim: A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas e ciprestes, nela farás compartimentos, e a calafitarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. 300 côvados será o seu comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque eu estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida. Debaixo dos céus, tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil que rasteja, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Que Deus nos abençoe. Devemos lembrar os irmãos que o dilúvio, ele é uma tipificação, ele aconteceu realmente. Deus trouxe uma inundação que encheu toda a terra, mas ainda não foi o final definitivo. Deus ainda conservou a família de Noé, e nós somos agora descendentes de Noé. Indiretamente somos de Adão, porque Noé veio a partir de Adão, mas de agora em diante nós somos descendentes de Noé e também dos filhos de Noé, os seus 3 filhos e noras que ali estavam com ele. E com a preservação de Noé, Deus está então dando uma nova chance. Deus está renovando novamente a sua aliança com a humanidade e prometendo salvação para aqueles que creem. Mas é importante relembrar aos irmãos que a causa da destruição do mundo foi por causa do pecado do homem na terra. O texto diz que Deus olha para a terra, aquela terra que lá em Gênesis capítulo 1, ele olha e vê que tudo é bom. Agora ele olha para a terra que ele criou e vê que estava completamente corrompida por causa da maldade do homem. Então o pecado humano trouxe a ira de Deus sobre a humanidade, e milhões de pessoas naquela época foram mortas por causa dos seus pecados. Sempre é importante, irmãos, nós lembrarmos uma coisa: Deus sim é amor, Deus sim é bondade, Deus sim é misericórdia. E quando nós olhamos para a Bíblia,
nós vemos Deus se propondo e se dispondo a ser mais misericordioso do que ele aplicar a sua ira. No entanto, nós temos que lembrar sempre que esse Deus, que é um Deus de graça, de misericórdia, de amor e de bondade, é um Deus que não tolera o pecado, é um Deus que não se compraz no pecado, e é um Deus que ele pune todo o pecado. E devemos lembrar que mesmo Deus sendo um Deus infinito e paciente, a paciência de Deus com relação ao pecado tem um limite. E aqui então é o limite que Deus teve com a raça humana na época de Noé. Então Deus trouxe a ira dele sobre toda a raça humana e preservou apenas Noé e a sua família, porque foram obedientes à voz do Senhor. Então temos que lembrar que Deus é santo, e nós temos que sempre nos colocar diante dele humildemente, reconhecer que somos pecadores e sempre suplicar a Deus o perdão dos nossos pecados. Nós vamos orar nesse momento, então, confessando os nossos pecados. A nossa irmã Nelma vai nos conduzir a Deus nesta oração. Oremos. Nosso Deus Pai, nós te damos graças em Deus pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua infinita graça derramada sobre nós. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu perdão. Muito obrigado, Senhor Deus, porque tu és bom, tu és um Deus de aliança, tu és um Deus que cumpre tudo aquilo que tu disseste, Pai. Senhor Deus, nós te damos graças porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco, grande é a tua bondade, a tua fidelidade, que estende-se de geração a geração, Senhor. Nós te damos graças porque o Senhor Deus é um Deus que se compadece de nós, se compadeceu de nós, mesmo nós sendo pecadores. O Senhor teve misericórdia de nós e nos enviou, Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, para morrer por nós. É nessa segurança de que nós temos, ó Pai, de que estamos seguros na arca que é Cristo, assim como o Senhor Deus, naquele tempo, salvou Noé e toda a sua família dentro daquela arca, livrando daquele dilúvio, salvando aquelas 8 pessoas que ali estavam. O Senhor Deus também é um Deus que fez a promessa de que jamais destruiria esse universo com a água, Senhor. E tem nos garantido, Senhor Deus, que quem está em Cristo, Senhor Deus, tem a segurança da salvação e da vida eterna. É nessa certeza, Senhor Deus, que nós, os teus filhos, é nessa certeza que nós cremos, ó Pai, porque tu és um Deus de aliança, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, pois sabemos que são os pecados da humanidade que tem levantado, Senhor Deus, tem feito, Senhor Deus, se irar, Senhor. E brevemente, Senhor Deus, irá derramar sua ira sobre esse mundo perdido, esse mundo caído, o qual não aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo, do seu perdão, a sua graça e a sua misericórdia. Mas nós te rendemos graça, porque o Senhor Jesus, o nosso Deus, nos elegeu antes da fundação do mundo, nos predestinou para a vida, nos salvando e nos livrando da ira vindoura que brevemente irá cair sobre esse mundo e sobre todos aqueles que não aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo. Nós te damos graças, ó Pai, e nós te agradecemos pelo teu amor, pois é isso, Senhor Deus, que nós temos que crer dia após dia, Senhor, porque o Senhor é bom e grande para conosco. É nessa certeza que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado.
Te louvo, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que é viva, Senhor, que é eficaz, Pai. Te agradeço pela tua palavra, Pai. Agradeço pelo perdão, Senhor, dos meus pecados. Eu te louvo, Senhor, por esse momento, Senhor, de estar prestando esse serviço, Senhor, a ti, Pai. Se eu esteja tirando qualquer coisa, que esteja atrapalhando, Senhor, o nosso culto a ti, Senhor, a prestar esse culto ao Senhor, Pai. Que o Senhor tire, Pai, nossas mentes, Pai, que Deus possa estar atrapalhando, Senhor, nosso culto a ti. Senhor, Senhor, para a vida do pastor, Senhor, Senhor, seja Deus para as nossas mentes, Senhor, para estar entendendo mais, Senhor, a tua palavra, Senhor, o que o teu governo Deus para nós. Senhor, você está fazendo, você esteja usando da melhor maneira possível. E louvo, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Convido a todos que abram as suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos ler apenas dois versos, o verso 1 e o verso 2. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, verso 1 e o verso 2 apenas. Diz assim a palavra do Senhor: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz a vós serem multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de meditar com os irmãos hoje sobre o tema: o que Cristo fez de Pedro. O que Cristo fez de Pedro. Eu quero lembrar aos irmãos que o apóstolo Pedro, ele era um pescador. Então, quando Jesus o chamou, ele estava pescando. Tudo indica que Pedro, ele era talvez o filho mais velho, ou o filho primogênito, e possivelmente ele é aquele que administrava as coisas do seu pai. Parece que o pai de Pedro era dono de um barco, de vários barcos, onde eles pescavam, e parece que eles viviam daquilo da pesca. Então era um homem pescador, e Pedro é alguém que estava lá então ajudando a administrar as coisas do seu pai. E Jesus, então, passando por ali, vendo Pedro, o chama para segui-lo. E Pedro vai seguir Jesus, deixa tudo lá no barco, deixa lá o seu pai, os seus empregados, deixa lá as suas tarefas e vai então seguir a Cristo. É importante destacar isso, que as pessoas que Cristo chama para o Evangelho não são pessoas preguiçosas, ou pessoas que não estão fazendo nada. Normalmente um pastor ou um pregador, ele tinha uma outra função, uma outra profissão, e de repente Deus o chamou para que ele então ocupasse o ministério pastoral. E nesse caso de Pedro, ele então estava trabalhando, Jesus passa e o chama para seguir o Senhor Jesus. Na medida que nós vemos Pedro caminhando com Jesus, tanto nos evangelhos, principalmente Marcos e Mateus, nós começamos a conhecer um pouco da personalidade de Pedro, quem Pedro era. Os irmãos vão ver que Pedro era um homem até correto nas coisas que ele fazia, era um homem trabalhador, não temos dúvida disso, mas Pedro tinha algumas características que vai aparecendo ao longo da vida dele com Cristo. Era um homem impetuoso, era um homem que não tinha uma formação universitária, era um homem iletrado, segundo o que Atos diz. Então era alguém que tinha uma certa dificuldade, intelectualmente falando, com relação às coisas intelectuais. Não que ele fosse um burro, ou alguém que não entendesse as coisas, não é nada disso. O fato dele não ter formação não quer dizer que ele não compreendia e não entendia as coisas, mas não tinha uma formação. Tanto é que quando ele fala diante lá do
das principais autoridades, eles percebem que de fato ele não era um homem letrado, né? É um homem que não era um homem culto, mas tinha muito conhecimento de Cristo Jesus, né? Quando ele está diante dos homens. Então ele era alguém que tinha essa dificuldade também. E Pedro, ele vai se demonstrando também uma pessoa, além de ser impetuoso, além de ser uma pessoa que alguns falam sanguínea, né? Alguém que gosta de se destacar, alguém que gosta de estar à frente, e era uma característica dele, porque ele era um líder nato. Então ele também era alguém um pouco arrogante nas coisas que ele fazia. Tanto é que Jesus chega até eles e diz assim: olha, pega a rede, afaste um pouco o barco, pega a rede e lance à direita. Ele diz assim: olha, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas tudo bem, o senhor falou, nós vamos pescar. Parece que o que Pedro está fazendo ali, porque Pedro era alguém que conhecia o mar, ele conhecia onde ele trabalhava, ele tinha o conhecimento daquilo, e ficaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. Mas de repente Jesus aparece ali e diz: olha, afaste um pouco o barco e lance a rede à direita, à sua direita. E a resposta que Pedro dá para Jesus é um tanto estranha, porque ele diz: olha, Senhor, mas espera aí, nós que somos do mar, nós que pescamos aqui, trabalhamos e conhecemos bem o lugar aqui, nós fizemos isso a noite inteira, jogamos tanto para a direita quanto para a esquerda, e nós não pegamos nada. Mas tudo bem, o Senhor falou, nós vamos lançar a rede ao mar. E fala que quando ele lança a rede ao mar, eles quase que não conseguem tirar a rede de tanto peixes que havia naquela rede. E Pedro então olha para Jesus e diz: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Porque eu sou pecador, né? Então ele tinha um pouco de atrevimento com relação a isso, né? E em outros momentos também, quando Jesus fala assim: olha, vocês vão me negar essa noite, ele diz: olha, todos aqui podem te negar, mas eu jamais farei isso. Então ele era um tanto que impetuoso e arrogante, porque Jesus falou que ele ia negar. E um servo verdadeiro, quando o seu senhor fala, ele diz: se o senhor está falando, vai acontecer mesmo, mas me ajude, né? Para que isso não aconteça. Mas no entanto ele não fez isso. Jesus falou: você vai me negar, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E Pedro então diz: olha, todos aqui podem te negar, mas eu jamais. Se o senhor tiver que ir para a morte, eu vou morrer com o senhor, mas jamais vou negar. Isso é arrogância, né? Isso é uma pessoa orgulhosa que ele não consegue compreender que ele é um pecador e ele pode falhar, né? E ele desafiou o seu Senhor aqui, o Senhor Jesus, que conhecia todas as coisas. Então Pedro era assim, e era um homem tão influente, ele criava um impacto muito fácil nas pessoas, que diz que quando Jesus foi crucificado, né, e ele foi sepultado, ele voltou a pescar. Ele diz: olha, vamos pescar, porque toda a esperança que nós tínhamos com relação ao Messias se acabou. Aquele Jesus que estava entre nós morreu, foi crucificado, foi humilhado, foi entregue, e nenhum poder nós vimos a favor dele. Então vamos pescar. E parece que os discípulos seguiram ele, foram pescar. Percebe? Então, além disso, era um homem de influência. Ele tinha influência, e possivelmente ele sabia disso também, né? Que ele tinha capacidade de arrastar pessoas atrás dele. E tanto é que era assim que Jesus diz: olha, Pedro, quando você se converter, vai lá e console os seus irmãos. Vai lá e console os seus irmãos. Há um outro momento também na vida de Pedro, que Jesus fala assim: olha, eu vou subir para Jerusalém, e lá eu serei entregue nas mãos dos sacerdotes, dos principais, das autoridades, e vou morrer, e vou ser sepultado, e ao 3º dia vou ressuscitar. E aí Pedro então chama Jesus do lado e diz: não, Senhor, peraí, isso não pode acontecer com o senhor não pode pensar essas coisas do Senhor, o senhor não pode permitir que essas coisas aconteçam, não. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, porque você não entende as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Então veja que este homem aqui era um homem que tinha as suas virtudes, mas tinha os seus problemas. E é interessante que o Evangelho de Marcos fala mais dos efeitos de Pedro do que das suas virtudes. É por isso que muitos acreditam que quem ditou o Evangelho de Marcos para Marcos foi Pedro. E quando Pedro fala agora dele, Pedro não se preocupa em dizer ou de manifestar os seus defeitos. Então ele vai dizendo quem ele é, o que Jesus então fez por meio dele. Então, irmãos, esse é o Pedro que nós temos antes, aquele que caminhou 3 anos com Jesus, né? E esse é Pedro antes. Mas há um Pedro depois de Atos, depois da descida do Espírito Santo,
depois da ressurreição de Cristo, depois que Ele derrama o seu Espírito sobre os seus discípulos. E vamos ver então o que Jesus fez desse homem. O que Jesus fez desse homem que tinha alguns aspectos que nós muitas vezes não gostamos, nem nós e nem das pessoas que nos cercam. Então, antes de nós entrarmos nesses detalhes, eu quero só chamar aqui a atenção dos irmãos para alguns dados históricos, que quem escreve a carta é Pedro. Está aí no verso 1 que diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então, o autor da carta é Pedro. É possível que Pedro tenha escrito essa carta no período no ano 63 e 64 depois de Cristo. É possível que Pedro estivesse vivendo no império de Nero, quando ele escreve essa carta, até porque Pedro foi morto por Nero. Temos que lembrar tanto Pedro quanto Paulo. Um outro dado também importante é que essa carta, é possível que quando Pedro escreveu essa carta, ele estava em Roma, quando ele escreve a carta. É bem provável que ele estivesse em Roma quando ele escreve a carta. E as pessoas para quem Pedro está escrevendo são os cristãos que estavam vivendo na Ásia Menor. Então é para esses cristãos que Pedro então escreve a carta. Eram ovelhas de Pedro. E o que Pedro queria tratar com esses irmãos ali era sobre doutrinas que tem a ver com a igreja em si, com a salvação, e também doutrinas que tem a ver com a volta de Cristo, o seu retorno, a sua segunda vinda. Então é possível que a carta também está falando sobre essas coisas. E o propósito da carta Pedro queria exortar a igreja, alertar a igreja, primeiramente para crescer na vida cristã, para crescer na maturidade cristã, e Pedro está alertando a igreja a respeito dos falsos mestres. É bem provável que a primeira carta, quando Pedro escreve, a preocupação dele é de encorajar os irmãos a viverem e a suportarem a perseguição externa, que viria talvez, ou estava vindo, do Império Romano. Agora, a segunda carta, Pedro tem a preocupação de alertar os irmãos para coisas internas, ou seja, falsos mestres que estavam se levantando e ensinando doutrinas que estavam afastando os crentes, ou poderiam afastar os crentes do Senhor Jesus, de Deus. Então a sua segunda carta, a ênfase aqui é mais para isso. Olha, vocês devem crescer na vida cristã, não devem se estagnar na vida cristã, e além disso, vocês têm que estar atentos, porque falsos mestres têm se levantado e têm induzido muitas pessoas a cometerem erros contra Deus, deturpando as doutrinas bíblicas, as verdades do Evangelho. Então tomem cuidado com essas pessoas. E Pedro se esforça muito nessa carta para relembrar os irmãos daquelas coisas que ele tinha ensinado a respeito de Cristo. Olha, lembra que eu falei para vocês sobre Cristo? Isso, que eu ensinei sobre Deus, sobre isso. Então, ele tem todo um esforço aqui nessa carta de relembrar os irmãos das coisas que ele já havia ensinado para esses crentes que aqui faziam parte então do rebanho de Pedro. E eu acredito, irmãos, que o verso central, ou o versículo central desta carta, está aí no capítulo 3 e no verso 18, que diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, a preocupação de Pedro, de escrever, de exortar, de encorajar os irmãos, é que Pedro queria que essa igreja crescesse mais e mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então a carta praticamente é escrita com esse propósito, de levar os irmãos então a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Mas a questão é então, o que Jesus fez de Pedro? Um homem ignorante? Um homem arrogante? Um homem em certos momentos da vida prepotente? Um homem ousado? Um homem que influenciava facilmente os outros? É uma característica dele. Também Pedro se demonstra um homem medroso, porque quando eles começam a interrogar a Pedro: olha, você estava com ele? Ele diz: não conheço esse homem. Também ele se demonstra medroso. Há momentos que ele se demonstra violento, porque ele corta a orelha de alguém, ele pega a espada e corta a orelha. Então nós temos aqui um homem que parece que ele tem os seus altos e baixos. Há momentos que ele está com muita coragem, aí ele é covarde. Há momentos que ele está muito ousado, de repente ele... O que Cristo fez com ele? Como é que Cristo modelou este homem?
O que Cristo fez na vida deste homem? O que Cristo transformou este homem? Então vamos considerar aqui apenas esses 2 versos. Aqui, primeiramente, Pedro começa a sua carta dizendo o seguinte: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Primeira coisa, irmãos, que nós vemos aqui em Pedro é que Pedro foi transformado por Cristo em um homem humilde. Veja como é que ele começa a sua carta: Simão Pedro, servo. Simão Pedro, servo. A palavra servo no grego é uma tradução de um termo que é dolos, e dolos significa escravo. Essa é a ideia do termo aqui. Então Pedro se coloca como um escravo do Senhor Jesus Cristo. Mas o que significa ser um escravo? O que significava ser um escravo na época de Pedro? O escravo era aquele que usava a sua mente, as suas forças físicas, as suas emoções e toda a sua vontade em serviço do seu Senhor. Ele era submisso ao seu Senhor. Ele queria usar toda a sua vida em serviço ao seu Senhor. Então, quando Pedro se coloca numa posição de servo, primeiramente, ele está demonstrando que ele agora é um homem humilde. Ele compreende claramente que ele é apenas um escravo do Senhor Jesus Cristo. Ele é um servo do Senhor Jesus Cristo. Ele quer satisfazer a vontade do seu Senhor. Ele quer fazer, ou melhor, obedecer às ordens do seu Senhor. Ele quer servir ao seu Senhor. Isso aqui é humildade. Isso aqui é humildade. Ele poderia primeiramente dizer: olha, eu sou um apóstolo, você tem que me ouvir. E ele poderia fazer isso, porque de fato ele era um apóstolo. Ele vai dizer aqui. Mas no entanto, ele começa a sua carta dizendo que ele é um servo do Senhor Jesus. Isso aqui, irmãos, foi o que Jesus fez com Pedro. Não é que Pedro fez consigo mesmo. Nós estamos falando aqui de uma terapia que as pessoas se tratam e elas mudam a si mesmas. Isso até pode acontecer. Mas se você tratar do seu próprio coração, você deve ser pior do que você é. Se você for aquela pessoa que tenta modelar o seu coração de acordo com as filosofias humanas, você vai ser pior do que você é agora. Este homem aqui, ele está sendo mudado por Cristo. Este homem aqui está sendo tratado e foi tratado por Cristo durante 3 anos. Jesus esteve com Pedro, instruindo, repreendendo, orientando, exortando a ele e encorajando. E quando agora Jesus vai aos céus, este homem, ele se apresenta como um homem humilde. Ele diz: Pedro, servo do Senhor Jesus. Pedro, servo do Senhor Jesus. A primeira bem-aventurança que nós temos lá em Mateus capítulo 5 é: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, só vai para o céu quem é humilde. Só entra no céu quem é humilde. Só está nos céus agora quem é humilde. Mas o que significa isso? Ser humilde. Será que humilde é aquela pessoa que não responde a nada, abaixa a cabeça para tudo e diz sim para todas as coisas? Não, não é desse tipo de humilde que nós estamos falando, não. Isso aí é uma pessoa boba, né? É uma pessoa que se deixa levar por qualquer coisa. Mas o humilde é aquele que reconhece que é dependente. Ele não tem, vamos dizer assim, ele não é autodependente. Ele é dependente de alguém, mas ele é dependente de Deus. Ele sabe que Deus é a fonte de todo o bem. Deus é a fonte de tudo aquilo que ele precisa. Então ele depende de Deus. Assim como o salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso é humildade. É alguém que reconhece quem Deus é e quem Ele é. Deus é o Criador, eu sou criatura. Deus é soberano, eu sou servo desse soberano. Deus é o Todo-Poderoso, eu sou todo fraco. Deus é o autor da vida, eu dependo da vida de Deus. Então, o ser humilde é isso. Segundo as Escrituras, crê em tudo que Deus diz, ama tudo que Deus ama, e tem prazer em tudo que Deus tem prazer, e faz tudo que Deus manda ele fazer, porque ele entende que a voz de Deus é a principal, é a vida, é aquilo que de fato faz parte e deve fazer parte da vida de um servo obediente. Então veja que Pedro agora é transformado por Cristo em um homem humilde.
Agora ele é dependente. Agora ele se curva. Agora ele não discute mais com o seu Senhor. O seu Senhor fala, ele diz, o Senhor diz, é assim mesmo. E tanto é que quando Jesus vem até Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Ele diz, te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Ele diz, te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor, te amo. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabia que eu ia negá-lo. O Senhor sabia disso. O Senhor sabe todas as coisas. Percebe? Isso é humildade. Isso é se colocar debaixo do poder de Cristo. Isso é ser obediente a Cristo, ser servo. Então, este homem aqui foi modelado por Cristo, de tal maneira que agora ele está agindo como um homem humilde. Pedro, servo. Pedro, servo. E apóstolo de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eu acredito uma coisa. Por que eu acredito isso? Porque isso aconteceu com Pedro, isso aconteceu comigo, isso acontece com todo crente verdadeiro. A primeira coisa que acontece no ato da nossa conversão é humildade. E por que eu estou dizendo isso aqui? E por que a Bíblia ensina assim? Porque antes de sermos crentes, nós acreditávamos em todas as coisas. Acreditávamos em sorte, em azar, acreditávamos lá em destino, ou melhor, que o meu destino é dirigido por fulano e ciclano, e assim por diante. Mas quando nós nos tornamos crentes, nós abandonamos tudo isso e começamos a confiar em Cristo. Então, peraí, o Senhor é o Senhor da minha vida. É Ele que me criou, é Ele que determinou os dias da minha vida, e é Ele que eu tenho que servir. Essas atitudes, a fé em Cristo Jesus, na dependência de Cristo, é sinal de humildade. Obediência ao Evangelho é sinal de humildade. Percebe? Então, é isso que Cristo fez de Pedro. Pedro se tornou agora um homem humilde. Não passa mais à frente de ninguém. Não discute quando as pessoas apontam para ele alguma coisa. Ele não discute mais. Se alguém o ofende, ele não tira a espada para cortar a orelha. Ele agora é um homem manso. E nós vemos isso lá em Atos. Ele foi preso, estava orando. Chegou na igreja lá e disse, olha, aconteceu isso com a gente. Era medroso, agora não é mais. Senhor, me dê intrepidez para que eu pregue e continue pregando a palavra do Senhor. Então, a primeira coisa, irmãos, que o Senhor Jesus fez com Pedro é fazer dele um homem humilde. Você é uma pessoa humilde? Não estou perguntando para você que você dissipa todas as coisas, não, e que você concorda com tudo, não é isso, não. Estou perguntando para você se você de fato reconhece que Cristo é a única solução para a sua vida, é a sua única esperança. Você compreende que você depende dele em todos os sentidos? Eu já falei para os irmãos aqui e vou repetir que a minha vida intelectual, a minha vida emocional, a minha vida física está nas mãos de Cristo. A minha vida espiritual depende de Cristo. Não existe no meu corpo e no meu ser, no meu curso dessa vida, nada que não esteja debaixo do controle dele e da dependência dele. Nós temos que entender isso, que tudo que há em mim e tudo que poderá acontecer comigo, tudo está debaixo do controle e debaixo do poder de Cristo Jesus. Toda a minha vida, toda a minha vida. Não é só algumas partes, não, são todas as partes dela. Mas o servo reconhece isso. E compreendendo isso, ele diz, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Então Pedro diz, Simão Pedro, servo. Simão Pedro, servo. Mas uma outra coisa, irmãos, que Jesus fez com Pedro, ele está dizendo aí na carta, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Um apóstolo de Jesus Cristo era um representante de Cristo, era um porta-voz de Cristo, era aquele que falava em nome de Cristo. Mesmo Pedro sendo servo, se colocando como um homem humilde, Pedro não abriu mão do dom que Deus deu para ele. Ele era um servo e tinha um dom. Ele sabia que ele era incapaz, ele sabia que ele dependia de Cristo, mas ele não abriu mão daquilo que Cristo deu para ele fazer. Então ele disse que ele era apóstolo de Cristo. Então era um homem que caminhou com Cristo, que ouviu Cristo audivelmente, era um homem que viu Cristo ressuscitado, subindo aos céus, e é um homem que foi chamado pessoalmente por Cristo e enviado por Cristo para ser o seu representante.
para ser o seu representante. Pedro não está dizendo aqui, e aí é outro cuidado que nós temos que tomar. Eu sei que o ministério pastoral não é um ministério simples e fácil. Eu sempre digo e creio que é uma coisa extraordinária, é extra-humano, vamos dizer assim. Não é? É uma coisa que somente Deus pode fazer, ou exercer o ministério pastoral de maneira adequada. Por isso que Davi disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas como pastor humano, eu reconheço que eu não tenho todas as habilidades, eu não tenho toda a capacidade de suprir todos os irmãos adequadamente. Eu dependo de Cristo. Mas não é por causa disso que eu não vou obedecer à ordem do Senhor, porque Ele me chamou para ser pastor. Sabendo das deficiências, das imperfeições, né, da fraqueza, isso não pode tirar de mim o encorajamento de ser um pastor, porque eu fui vocacionado pelo Senhor. E Pedro reconhece isso. Mesmo sendo ele um homem independente, ele diz: mas no entanto o Senhor me chamou para ser apóstolo, para ser o seu representante, para ser o seu porta-voz, para continuar a revelação que ele tem para dar à sua igreja e para todos aqueles que nele crê. Então, além de ser um homem humilde, ele também é um homem que tem uma vocação, tem um dom. E o seu dom é o dom apostólico, ser representante do Senhor Jesus. E nós encontramos isso, irmãos, no primeiro sermão de Pedro, lá em Atos capítulo 2. O que Pedro faz? Ele pega o Antigo Testamento, principalmente o livro de Salmo, e vai expondo ali a respeito da pessoa de Cristo. Ele prega a Cristo ali para aquela multidão que estava ao redor dele, testemunhando de Cristo Jesus. Testemunhando de Cristo Jesus. E segundo o texto, diz que naquele dia quase 3.000 almas foram agregadas à igreja, porque creram na mensagem do apóstolo Pedro. Então, ele era um homem que tinha uma missão de ser representante de Cristo, falar de Cristo, viver Cristo, pregar a Cristo, ensinar a Cristo e instruir as pessoas a servir ao Senhor Jesus. Então ele diz: servo e apóstolo do Senhor Jesus. Ser humilde, veja bem, ser humilde não quer dizer que você não deve ocupar funções na igreja. Ser humilde não quer dizer que você não pode ocupar cargos na igreja. Não, eu não quero ocupar porque eu sou muito frágil demais. É verdade, mas você foi chamado, você foi vocacionado. Deus te deu um dom para fazer, e Deus não perguntou para você se você era perfeito ou imperfeito. Não foi isso que Ele fez. Ele te transformou, te chamou e te capacitou para que você venha cumprir uma obra. E não cumprir uma obra que Deus te dá para fazer é pecado. É você fazer como aquele homem fez, que enterrou o dinheiro em vez de multiplicá-lo. Não, eu sabia que o senhor era assim, então eu fiquei com medo de enterrar o dinheiro. Servo mau. Servo mau e infiel. Não. Pedro era um homem que recebeu de Cristo um chamado. E o seu chamado era ser apóstolo de Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro cumpriu muito bem isso. Ele foi fiel ao seu Senhor, cumprindo o seu apostolado até o final. Quero lembrar para os irmãos que essa carta aqui, Pedro já estava vendo a morte dele. Ele está dizendo para a igreja o seguinte: olha, eu sei que logo vou partir dessa casa, desse corpo, mas enquanto eu estiver vivo, eu vou me esforçar para que vocês relembrem as coisas que eu vos ensinei. Pedro está tratando aqui a igreja, irmãos, como filhos dele. O bom pai e a boa mãe, enquanto estiverem vivos, eles vão sempre ensinar os filhos. E como é que um pai faz? Vamos pensar aqui uma coisa: um pai e uma mãe faz. Digamos que o filho e a filha casou e foi embora para outro lugar. A boa mãe e o bom pai sempre vai escrever uma carta ou vai telefonar para eles. E normalmente o que uma mãe e um pai faz? Repete as coisas que durante a vida ele ensinou. Olha, filho, lembra aquela vez que eu falei para você isso? Por que faz isso? Porque é assim mesmo que funciona. O que Pedro está fazendo? Ele está repetindo coisas que ele já ensinou. E por que ele faz isso? Porque ele está tratando a sua igreja como seus filhos. Olha, eu estou relembrando vocês das coisas que eu vos ensinei, que os apóstolos ensinaram. Então se apeguem a isso, creiam nisso, não abandonem isso, porque os falsos mestres querem tirar vocês de Deus. Mas Pedro relembra a igreja para que ela volte a Cristo e não abandone a Cristo, porque Cristo é a única esperança.
É a única esperança. Então, ele tem a missão de ser um apóstolo de Jesus Cristo. Era um homem que foi chamado para falar de Cristo, para pregar a Cristo, ensinar a Cristo, imitar a Cristo e ensinar outros a viverem de acordo com Cristo Jesus. Ele era um porta-voz de Cristo. Era alguém que o Senhor incumbiu de continuar a revelação que o Antigo Testamento começou. Agora ele olha para o Antigo Testamento, interpreta aquilo e começa a explicar cada parte dele com relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas ainda, irmãos, uma outra coisa que o Senhor faz com Pedro. Observe comigo aí no verso 1 que ele diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Observe que ele diz: aos que conosco obtiveram igualmente fé preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Este homem se torna um homem de fé na obra de Cristo. Ele usa a expressão justiça de Cristo. O que Pedro está se referindo aqui? Vamos aqui pensar uma coisa, irmãos. Pedro não está olhando para si mesmo agora, mas quando ele olha de uma maneira diferente. Antes de chegar aqui, se você for num psicólogo secular, ele vai dizer para você assim, ó, primeiro ele vai te ouvir. Qual é o seu problema? O meu problema é que eu não paro de chorar. O problema é que eu sou muito irritado. O meu problema é que eu como demais. O meu problema é que eu bebo demais. Então você vai contar a sua história para ele. Aí ele vai ouvir aquilo ali, depois ele faz uma interpretação dele e ele vai começar a te aconselhar. Talvez você faz isso porque lá na infância você sofreu muito. Talvez você faz isso porque você sofreu bullying na escola. Ele começa a fazer a pessoa a ter autopiedade de si mesmo. Você precisa ter cuidado, vamos dizer assim, você precisa amar você mesmo, em outro sentido, você precisa ter dó de você mesmo. Coitado de você, você passou por tudo isso, é mesmo. Aí você começa a chorar com ele, né? É assim que o psicólogo faz. O que Cristo faz? É o que Cristo fez com Pedro. Vamos pensar que Pedro entra lá no divã do Senhor Jesus e diz para Jesus assim: Senhor, eu sou um homem arrogante. O que Jesus ia falar para Pedro? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e... você é arrogante, Pedro? Olha para mim então e aprenda a ser humilde. Percebe? O Evangelho nos tira de nós para Cristo. Agora, o mundanismo leva você para você mesmo, e aí as coisas pioram. As coisas pioram. Então, quando você olha para Cristo, você melhora. Quando você olha para você mesmo, aí as coisas pioram. Aí você começa a falar: nossa, mas eu não consegui fazer. Por que não conseguiu? Porque nós somos pecadores mesmos. Quando Pedro fala da justiça de Cristo, Pedro está olhando para aquilo que Cristo fez por ele. O que Pedro está olhando? Ele diz: Cristo, sendo Deus, se fez homem por mim. E se fazendo homem por mim, ele tomou a minha natureza, sem pecado, mas tomou a minha natureza. E o Senhor Jesus conhece as minhas fraquezas, os meus medos, né, tudo que passa comigo, porque ele experimentou no seu próprio corpo físico as fraquezas humanas, os terrores humanos. É por isso que, como sacerdote, ele pode interceder por nós, porque ele conhece as nossas dores. Então Pedro diz: Cristo tomou o meu lugar. Além disso, Cristo, por mim, ele obedeceu toda a lei que Deus exigia ou exige que o ser humano obedeça. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: olha, não se enganem, viu? Uma vez eu perguntei para alguém, falei assim: você obedece a lei? A pessoa pensou: eu obedeço 90% da lei. Falei: então você não obedece nada. Porque Tiago disse: se você fracassar em um tio da lei, você fracassou em toda a lei. A lei é uma corrente, e um mandamento está ligado no outro.
Então, se você obedece o primeiro, vai obedecer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Por quê? Porque um depende do outro. E se você quebrou um deles, você quebrou todos. Mas o que Pedro fez? Ele orou para Cristo. Ele disse: Cristo obedeceu a lei por mim. Você está vendo como é que Pedro está tratando o coração dele? Como é que ele está olhando para ele? Pedro não está olhando para um tratamento terapêutico secular, não. Ele está olhando para Cristo. E ele está lidando com os problemas dele à luz de Cristo. Por isso que ele diz: olha, todos nós aqui, e ele está falando para a igreja, ele diz: olha, igual a vocês, eu recebi a mesma fé na justiça de Cristo. Ou seja, Pedro está dizendo o seguinte: olha, o mesmo pão que eu como, vocês podem comer também. Não há uma pregação diferente para o pastor e outra para a igreja. Isso não existe. Não há uma pregação diferente para a família do pastor. Não, para a família do pastor é uma pregação especial, agora para a igreja é outra. Não. É a mesma coisa, é a mesma fé. Então, irmãos, Cristo fez de Pedro um homem de fé nele, de confiança nele, porque ele está olhando para a justiça de Cristo. Não é? Quando Pedro via o seu medo, o que ele fala? Ele diz: Senhor, me dê intrepidez. Ele tinha medo, mas ele disse: Senhor, me dê intrepidez, para que eu pregue. Para que eu pregue. Então, meu irmão, ele se tornou um homem de fé, porque Cristo fez de Pedro um homem de fé. A ideia é a seguinte: Pedro, olhe para mim, aprenda de mim. É assim que você vai vencer os seus medos. É assim que você vai vencer as suas imperfeições. É assim que você vai vencer as suas dificuldades. É assim que você vai vencer as suas lutas internas. Olhe para mim. Um exemplo disso é quando Jesus está caminhando sobre as águas. E aí então eles estão aterrorizados no barco e dizem: olha, o fantasma está vindo lá, e começaram a gritar. Nem esperaram para ver o que é, já começaram a gritar. E aí Jesus diz: não temas, porque sou eu. Aí Pedro, ousadamente, como ele era, disse: se és tu, Senhor, manda com que eu ande sobre as águas. E Pedro começou a caminhar sobre as águas. Mas qual o problema aí? De repente ele percebe que está um vento forte e as ondas estão fortes. E aí Pedro começa então a afundar. Mas graças a Deus que o autor registrou isso. Senhor, salva-me. E o Senhor Jesus pegou nas mãos de Pedro e tirou das águas. Olhe para mim, aprenda de mim. Então Pedro, irmãos, se tornou um homem de fé, porque ele olhava para si mesmo, para a justiça de Cristo. O diabo, ele é muito astuto, e já falei com os irmãos aqui nas pregações lá em Efésios. O diabo, ele tem a seguinte artimanha. Ele faz isso com muita gente, com todos nós. Ele pega você ou aonde você é mais forte, ou aonde você é mais fraco. Talvez você é uma pessoa que você não gosta muito de ouvir críticas. O diabo diz: opa, é aqui que eu vou trabalhar. Vou começar a levantar algumas pessoas para criticar. Não é? É assim que ele faz. Se ele descobriu o seu medo, essa pessoa que tem medo de perder um parente amigo dela, eu vou começar a colocar na cabeça dela que uma hora vai morrer a mãe dela ou dele, vai morrer o pai dela ou dele, o irmão dela ou dele. Então eu vou começar a colocar na cabeça dele. Isso começa a criar um espanto no coração. Então ele consegue ler as nossas fraquezas e as nossas forças, e ele começa a trabalhar aí. Mas o que o crente faz? É o que Pedro, é o que Paulo fala lá. Ele vai lembrar de novo disso: revestir da couraça da justiça, para que os dardos inflamados do maligno não te afetem. Peraí, mas eu tenho Cristo, eu tenho que olhar para Cristo. Então, irmãos, Pedro se tornou um homem de fé, olhando para Cristo Jesus. Pedro via a si mesmo agora para Cristo. Então, se ele fosse criticado, se ele fosse condenado, se ele fosse perseguido, ele ia olhar para Cristo Jesus, e tão somente para Cristo Jesus, e relembrar de todas as verdades que Cristo conquistou por meio do seu sacrifício. Mas ainda, irmãos, já estamos indo para o final, mas é importante que nós consideremos isso. Ele diz aí: aos que conosco também tiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus
e Salvador Jesus Cristo. Isso aqui é importante. Ele diz: nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O que Cristo fez com Pedro? Cristo tornou Pedro um homem que amava a Cristo profundamente. Pedro está chamando Cristo de Deus. Pedro está chamando Cristo de Salvador. Isso aqui, irmãos, é alguém que conhece a Cristo. Isso aqui é alguém que tem intimidade com Cristo. E intimidade implica em amor. Quando nós amamos alguém, nós queremos conhecer aquela pessoa. Nós queremos conhecer o que ela gosta, o que ela não gosta. Nós queremos conhecer o que ela come e não come. Então é assim que funciona. Então veja que ele diz: nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Sabe qual é o grande problema do cristianismo de hoje? Sabe qual é o grande problema? Sabe qual é o grande problema nosso como crentes de hoje? É que nós conhecemos pouco a Cristo. Nós temos dúvida muitas vezes se ele é Deus, se ele é homem. Então a gente fica naquela: como é que faz isso? Não, peraí, ele é Deus e homem. Como é que explica isso? Olha, não sei, eu sei que ele é Deus e homem. Eu sei que ele cansa como eu canso, eu sei que ele dorme como eu durmo. Isso eu sei, 100% homem, 100% Deus, porque a Bíblia diz isso. E nós precisamos conhecer a Cristo. Mas aqui Paulo diz: Deus e nosso Salvador. Cristo fez de Pedro um homem que o amava muito. Porque o amor de Pedro é demonstrado pelo conhecimento que ele tem de Cristo. E ele exorta a igreja a conhecer a Cristo Jesus como seu Deus e como seu Salvador. Então, irmãos, um grande problema nosso, muitas vezes na fé cristã, é que nós não conhecemos a Cristo. Quer ver um negócio, irmãos? Tem que ser normal para qualquer crente falar de Cristo como outra pessoa. Não é mandar para o pastor, para o presbítero ou para o diácono: eu vou mandar para o pastor porque ele conhece. Espera aí, antes de ser pastor, eu sou crente. Eu não conheço a Cristo porque eu sou pastor, eu conheço a Cristo porque eu sou crente. Eu fui convertido por Ele, eu fui mudado por Ele. Mas como é que isso aconteceu? Porque eu ouvi o Evangelho. E o que o Evangelho fala? De Cristo. E eu creio que Ele é assim, que Ele pode fazer isso. Agora, se eu creio, eu falo do que eu creio. É assim que funciona. Mas eu não sei, porque eu não fui para o seminário. Não, você não precisa ir para o seminário para aprender a falar de Cristo. Você precisa estudar a Bíblia. Jesus fala isso: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água vivas. Ou seja, quem crê em mim, como a Bíblia diz, é isso que você precisa. A vida está aí. Então, irmãos, Pedro foi um homem que era um homem que amava a Cristo. E é isso que Cristo fez com ele. E todo convertido verdadeiro, é isso que acontece. Não é só com Pedro, porque Pedro diz que, ele diz assim: aos que conosco obtiveram. Ele diz: irmãos, vocês, a igreja, todos, para quem ele está escrevendo, ele diz: vocês, igualmente nós, apóstolos, recebemos a mesma fé e cremos de igual maneira na justiça de Cristo. Ele não está se colocando diferente da igreja. Ele diz: igual a vocês, eu creio no nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Como Deus, Pedro compreendeu claramente que Cristo o criou e o trouxe à existência, e que a vida dele dependia de Cristo. Como Salvador, ele compreendia claramente que Cristo o salvou dos seus pecados, fez dele um novo homem, restaurou, deu a ele um novo coração, deu a ele um novo propósito de vida, deu a ele um novo objetivo para a vida, deu a ele um alvo maior do que ele tinha antes. Antes era um homem só que trabalhava para cuidar da sua família e cuidar dos seus pais, e assim por diante. Agora, ele, além de cuidar dos seus pais, ele está olhando mais longe ainda. Cristo me deu um alvo, e o alvo é Ele, a glória dele, o Evangelho dele. Então ele tem um alvo maior. Ele diz: então Cristo me salvou. É isso que ele diz aqui: nosso Deus e Salvador. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Salvador? Olha, irmãos, eu não sei como é que acontece com os irmãos, mas eu sou pecador igual a vocês, viu? Não sou diferente, não. Quando a gente sabe que Cristo é o Salvador, a gente vai diante dele e diz: Senhor, olha, eu estou precisando da sua salvação nessa área aqui da minha vida. O Senhor é o meu Criador, porque o Senhor é meu Deus, o Senhor me criou. Quem conhece melhor a eu mesmo é o Senhor.
Quer dizer, então o crente que conhece Cristo se põe de joelho. E ele não fica buscando soluções sem antes do Senhor dele apontar qual é a solução. O que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que fazer? Ele só faz quando o seu Senhor o mostra. Deus é Salvador. E aí, por fim, irmãos, no verso 2, ele diz assim: graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Isso aqui é algo fantástico que Pedro está dizendo aqui. Quando Adão pecou, Deus olhou para Adão e disse: maldito ou maldita é a terra por tua causa. Agora, com dores e com fadigas, você vai comer o pão de cada dia. Do suor do seu rosto você vai comer o pão de cada dia. Antes não era assim, mas agora, depois do pecado, isso aconteceu. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, porque quando nós nos tornamos crentes, essa maldição sai de nós. Porque Pedro diz assim: graça e paz vos sejam multiplicados. A palavra graça é uma palavra grega, é uma forma de cumprimentar, né, os seus amigos, né, e achegados. E a palavra paz é uma palavra hebraica que vem do termo shalom. E a palavra shalom é uma ideia de harmonia. É a mesma harmonia que havia no Éden, a mesma paz que Adão desfrutava antes do pecado, lá no Éden. Então a ideia de harmonia, as coisas correm direito ou no seu lugar correto. Então, o que Pedro está fazendo aqui? Ele pega o termo grego e diz: graça, irmãos, para todos vocês. Pedro se torna um pastor amoroso e cuidadoso da igreja, e preocupado com o bem-estar da igreja, porque ele diz: graça e paz a vós outros. O que Pedro deseja para a igreja? Ele quer o melhor para a igreja. É por isso que ele está exortando, é por isso que ele está encorajando, é por isso que ele está repreendendo, porque ele quer o melhor para a igreja. E o melhor que ele quer é que vem de Deus e não do mundo. Ele diz: graça e paz vos sejam multiplicados. Ou seja, que cada dia da sua vida, que cada momento da sua vida, que cada instante da sua vida, que cada minuto da sua vida, que cada segundo da sua vida, que cada milésimo de segundo da sua vida, você experimente da parte de Deus e do Senhor Jesus graça e paz. Ou seja, harmonia de Deus no coração de vocês e na vida de vocês. É isso que Pedro quer. Mas quem fez Pedro assim? O Senhor Jesus. Fez de Pedro um pastor amoroso, um pastor preocupado com as ovelhas, um pastor que ele estuda, que ele prega, que ele ensina, porque ele quer o bem das ovelhas. Graça e paz que sejam multiplicados, e aí ele diz: do pleno conhecimento de Deus. Isso aqui é importante, irmãos. Isso aqui é importante. A missão de um pastor só acaba quando ele expõe para a igreja todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Ou seja, olha, eu vou dizer para vocês tudo que Deus quer que vocês saibam. Então, ele vai ensinando. 5, 10, 20, 30, 40, 100 anos, ele continua ensinando até que ele expõe todo o conceito de Deus para a igreja, no pleno conhecimento de Deus. O que Paulo quer? Ou melhor, o que Pedro quer? Que a igreja conheça Deus, que a igreja experimente o pleno conhecimento de Deus. É o único recurso, é a única esperança, conhecermos a Deus. Porque se nós conhecermos a Deus, nós vamos conhecer a nós mesmos. Nós vamos conhecer a nós mesmos. Mas ele diz: de Deus e de Jesus nosso Senhor. Ele quer que a igreja conheça a Cristo. Ele quer que a igreja se aprofunde em Cristo. E assim como ele quer que a igreja ame a Cristo. Olhe para si mesmo em Cristo. Não fique comparando você com outros, né? Isso aqui é para homem e para mulher, porque o homem também é assim. Se eu perguntar para as mulheres, não me entendam mal aqui, viu? Não estou fazendo nenhum julgamento precipitado para vocês, mas por que vocês se vestem
Você é convidado para um casamento, por que você coloca aquela roupa mais bonita lá para ir no casamento? Já parou para pensar nisso? Por que você se veste? Você que é homem, quando vê um homem meio musculoso, forte, né? Você fala, acho que eu vou fazer alguma coisa para ficar igual, né? Por que você faz isso? Todos nós, irmãos, muitas vezes fazemos as coisas porque a gente quer meio que competir com o outro, né? Ou não se sentir tão menor do que o outro. Mas Pedro não se preocupa com isso. Para onde é que Pedro nos leva? Ele diz: o pleno conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se eu tiver que imitar um homem, eu vou imitar Cristo. Ele é o padrão, ele é o modelo que Deus estabeleceu. Nada menor do que isso. Esse é o tipo de homem que tem que ser. É este homem que eu tenho que imitar. Eu não preciso ficar olhando para famosos, a última geração é essa. Não. Então, jovens, tomem cuidado com isso. Você precisa, como jovem, eu vou olhar para Cristo. É Cristo que eu tenho que imitar. É para Ele que eu tenho que viver. Não me interessa o que eles estão, que cor estão pintando o cabelo, que forma estão cortando o cabelo, qual é a última moda, mas a última moda minha é Cristo. E sempre será a última. A primeira e a última. Cristo Jesus. O que Pedro quer, como um pastor amoroso? Que a igreja tenha pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você conhece a Deus? Você conhece Cristo? Você precisa pensar nisso, meu irmão e minha irmã. Eu vou terminar, irmãos, e quero fazer aqui algumas aplicações que acho ser importantes a partir das Escrituras. A primeira delas: a única coisa que pode mudar o coração é o Evangelho de Cristo Jesus. Então, se você quer ver mudança nas pessoas, em você mesmo, estude o Evangelho, conheça o Evangelho, ame o Evangelho, se submeta ao Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, tanto judeu como gentios. Então, o que mudou Pedro foi o Evangelho de Cristo. O que Cristo fez com Pedro? Ele pregou para Pedro, ele ensinou Pedro, ele apresentou o Evangelho para Pedro e desafiou Pedro a crer no Evangelho, e Pedro creu. Tanto é que lá no capítulo 15 de João, ele diz: vocês já estão limpos pela palavra que você tem pregado, que você tem ensinado. Então, irmãos, o Evangelho é a única solução para o meu coração e para o coração de vocês. Não se engane, não se engane. Deitar em um divã e ficar falando para as pessoas o que não. Fale para Deus, converse com Deus, creia no Evangelho, obedeça o Evangelho, ame o Evangelho, e você vai ver se sua vida muda ou não muda, se o seu coração muda ou não muda, se os seus atos mudam ou não mudam, porque é o poder de Deus. Se você quer ver seu amigo salvo, prega o Evangelho para ele. Se você quer ver sua família salva, prega o Evangelho. Se você quer ver seus filhos salvos, prega o Evangelho para eles. Ensine de Cristo, fale de Cristo, cante Cristo para eles, ore Cristo para eles, mas pregue o Evangelho. Foi assim que Cristo fez. Ele sendo Deus, Ele sendo Salvador, Ele sendo todo suficiente, Ele pregou o Evangelho, ensinou o Evangelho. É assim que nós mudamos, é assim que as pessoas mudam, é assim que Deus transforma o pecador por meio das boas novas em Cristo Jesus. Prega o Evangelho, prega o Evangelho. Uma outra coisa, irmãos, que a igreja perdeu, e nós temos que restaurar isso, é o discipulado. O Senhor Jesus, com todos os defeitos de Pedro, Ele não abandonou Pedro, Ele não jogou Pedro fora. Não, Pedro não tem conserto. Não, Ele continuou com Pedro. Hoje é muito fácil as pessoas, essa pessoa é muito problemática, larga ela para lá. Nós precisamos amar o próximo, com todos os defeitos que eles têm, aturá-los com amor, e ensiná-los, e ensiná-los, e ensiná-los, porque um dia eles vão responder, um dia eles vão lembrar disso, mas temos que continuar ensinando, e ensinando, com paciência, com amor, exortando-se com amor, repreendendo-se com amor, mas devemos continuar com as pessoas, e a igreja precisa fazer isso. Chega pessoas novas, se aproxime delas.
E comece a ensinar de Cristo e continue ensinando. Pode ser que dure anos, mas continue ensinando. Não jogue fora as pessoas. Ah, não vou lá porque a pessoa... Vou lá porque a pessoa é assim e porque o Evangelho pode mudá-la. E eu sou instrumento de Deus para isso. Então eu vou continuar amando, com paciência, aguentando, aturando. Mas a igreja tem que restaurar os discipulados. E isso aqui é para todos os crentes. Os crentes mais velhos na igreja têm que pegar os mais novos e ensinar. Não transfira dos outros aquilo que você tem que fazer, faça. Se prepare, mas ajude os outros a lutar contra as suas fraquezas, os seus medos, os seus terrores. Mas ame as pessoas. Mas não dá porque a pessoa, mas é ela mesma. Porque nós não somos tão bons assim não. Não pense, os irmãos, que nós somos melhores do que os outros, né? É interessante que quando a gente assiste aqueles programas de televisão, né, principalmente aquelas reportagens, né, que mostram a pessoa matando e torturando o outro. Nossa, tem que matar esse homem aí, né? Essa pessoa tem que morrer. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós não somos diferentes deles, não. Nós só não fazemos aquilo que eles fazem lá, porque a graça do Senhor Jesus nos alcançou e nos preserva de fazer o mal. Mas precisamos amar, irmãos, uns aos outros e ensinar uns aos outros. A igreja precisa restaurar os discipulados. Os irmãos mais maduros precisam pegar pessoas mais novas e acompanhá-las na fé, e ensiná-las, e ensiná-las. Elas vão cair, vão se levantar, você tem que estar junto com ela. Mas vai ter um dia que ela vai ser igual a Pedro. Ela vai andar sozinha e vai ensinar outros. E por fim, meus irmãos, nós precisamos aprender uma coisa: que discipular e amar requer tempo. Requer tempo. 3 anos Jesus instruiu Pedro, preparou Pedro. Cristo tinha um objetivo: fazer de Pedro um apóstolo. É assim que nós fazemos. Olhamos para os irmãos, nos aproximamos dos irmãos, preparamos os irmãos para que eles sejam alguma coisa. E isso requer tempo. Isso requer tempo. Nunca espere que uma pessoa mude radicalmente de uma hora para outra. Isso não vai acontecer. Nem conosco acontece isso. Tem certas coisas na minha vida que eu tenho que me disciplinar. Quando eu casei, eu ainda de vez em quando esqueço. Costumava deixar a toalha na cama. Sempre a minha esposa, olha lá a toalha lá. A toalha. E não é que eu fazia de propósito, não. Esqueci mesmo. Esqueci o sapato, meio que jogar do lado. Ó, o sapato está lá. Não mudei de uma hora para outra. E ainda tenho que lutar contra isso, porque eu esqueço ainda essas coisas. São coisas simples. Mas a paciência, o tempo, nós precisamos ter para que as pessoas mudem. Mas não radicalmente. As pessoas vão mudar, mas precisam de tempo para isso. Se esquecer de novo, esqueci. E agora? Agora eu vou ter que anotar lá para não esquecer, mas lá na frente eu vou esquecer de novo. Mas o discipulador, ele caminha junto e vai ajudando, e vai ajudando, e vai ajudando, até que um dia ela vai lembrar disso. Até que um dia ela vai lembrar disso. Uma vez eu ouvi de uma senhora isso. Acho que eu já contei aqui, eu vou contar para terminar. Tinha algumas coisas que o marido dela fazia e ela sempre se irritava com aquilo. Então, quando esquecia, ela dizia assim: olha, começava a briga em casa. Vai dizendo isso. Então, até que o dia que o marido morreu. Quando ele partiu, nas primeiras semanas da vida dela sozinha, sem o marido, ela começou a perceber que algumas coisas estavam faltando, que algumas coisas ela não conseguia mais fazer. Por quê? Quem fazia por ela era o marido, e ele nunca reclamou, nunca falou nada para ela, sempre fez. Vamos dizer, os defeitos dela ele conseguia encobrir, fazendo coisa no lugar dela. Aí ela começou a lembrar de tudo aquilo que ele ensinou, que ele fez por ela. É assim que nós fazemos, irmãos. Tempo.
Tempo. Tempo. Nunca queira mudar de repente. E nunca queira que as pessoas mudem de uma hora para outra. Mas o tempo vai fazer com que as pessoas mudem e tenham bom comportamento. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça homens e mulheres assim como Pedro. Amém. Nós vamos orar, encerrando. Oremos. Senhor, nós estamos na Tua presença e Te louvamos, Senhor, porque desse homem, Pedro, o Senhor fez dele um arauto do reino, um homem que se tornou humilde, um homem que se tornou cheio de fé no Senhor, na Sua justiça, um homem que tinha prazer de Te conhecer cada vez mais e Te amava. O Senhor fez de Pedro um discipulador, um pastor amoroso que escreve para as igrejas, ensina as igrejas e se esforça com toda a sua força e sua vida para que a igreja tenha o melhor que vem do Senhor. O Senhor fez de Pedro, ó Deus, um homem santo e um homem que aprendeu a depender do Senhor. E o Senhor ensinou para Pedro tudo aquilo que ele precisava. Nós também precisamos ser ensinados por Ti, Senhor Jesus, mudados pelo Senhor, transformados pelo Senhor. Por isso, ó Senhor, ouve a nossa oração e atende, ó Senhor, as nossas súplicas e continue nos modelando, continue nos transformando, continue, Senhor, nos capacitando, continue, ó Senhor, ajudando-nos a depender do Senhor em todas as coisas. Faça isso conosco que já estamos mais avançados na vida cristã e faça isso, ó Deus, com todos os jovens que aqui estão, que eles aprendam, ó Deus, a desfrutar profundamente do Senhor. É a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Recebei a bênção. E que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Está encerrado o nosso culto. Quero só falar para os irmãos que nós vamos continuar.